carta aos Hebreus é conhecida e chamada por muitos como o quinto evangelho. Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, diz o que Cristo fez na terra. E muitos dizem, e o quinto evangelho, que é Hebreus, que muitos consideram, é o que Jesus continua a fazer no céu. É uma carta enviada aos crentes judeus que estão sob perseguição e que estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo e a abandonar, então, o evangelho de Jesus. Essa carta, ela combina doutrina e exortação, exposição com advertências, ensino com admoestação. Por causa da severa perseguição dos cristãos, muitos estão querendo, então, abandonar a fé. Mas essa carta vai apresentar para nós que Jesus é muito superior ao judaísmo, Jesus é muito superior à lei, Jesus é muito superior aos sacerdotes, aos sacrifícios apresentados no Antigo Testamento, e vai nos mostrar, diante de tantas coisas, ele vai nos ensinar algo muito importante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que são duas ordens que Deus deixa para nós, que hoje são ordens que traz muita confusão, mas a gente entende que é um braço do inimigo fazendo com que a Igreja de Jesus possa estar confusa e as pessoas possam acreditar em coisas que a Bíblia não ensina. Hebreus capítulo 9, o verso 27, e tão somente esse versículo diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Fala aos nossos corações e clareia, ó Deus, a nossa mente para que nós possamos compreender o que o Senhor tem para nós nesta noite. No nome de Jesus que nós oramos. A Bíblia é a verdade e a verdadeira revelação de Deus para nós. Quando nós estamos diante de um texto obscuro, talvez de pouco entendimento, uma leitura geral, por isso que nós sempre incentivamos a leitura da Bíblia, porque um texto obscuro, ele é esclarecido por um texto mais claro, que traz mais clareza para nós, para que nós possamos compreender coisas como julgamento, como morte, salvação, como santificação, como justificação. Então, a Bíblia se explica. Quando você lê a Bíblia, não tem dúvidas, não tem dificuldades, a Bíblia se explica. Então, nós podemos compreender, então, essas revelações que Deus traz para nós, para nortear as nossas vidas e entender que a Bíblia é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Por conta disso, por isso que muita gente sofre, porque elas não recebem e não aceitam a Bíblia como autoridade máxima na nossa vida. A Igreja Católica diz que a autoridade máxima sobre a nossa vida é a Igreja. Ela diz que a Bíblia saiu da Igreja. E isso não é verdade. A Bíblia vem de Deus, é revelação de Deus. Não existia igreja antes, e a Bíblia já existia o Antigo Testamento. A igreja, como ela é formada como a Igreja Católica, ela só é vista a partir do ano 300, mas os escritos, as cartas, os evangelhos, as cartas paulinas e as gerais já estavam escritas, e é revelação de Deus para nós. Ela é palavra de Deus, a igreja está debaixo da autoridade
da palavra de Deus. É por isso que nós podemos confiar nesta autoridade. E uma dessas ordenanças que está aqui, que nós podemos crer, é o que a Bíblia, o que o texto inicia para nós, dizendo que ao homem está destinado a morrer uma só vez. Uma só vez. Você não vai reviver nessa vida novamente, você vai viver tão somente uma vez. E depois disso virá o juízo. Mas quando nós pensamos, e por que a palavra de Deus coloca essa realidade da morte em nossa vida? Primeiro, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus, como nos diz Romanos 3, 23. Todo ser humano pecou. Todos nós pecamos. Pastor, mas uma criança recém-nascida, ela já nasceu com o gene do pecado. Todos pecaram. E todos carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Morre o pobre, morre o rico, morre o doutor, morre o analfabeto, morre o velho, morre o jovem, morre o religioso, morre o ateu. Todo mundo morre. Nenhum poder político ou econômico é capaz de nos livrar da morte. Ela é o sinal de igualdade entre os seres humanos. Todos vão morrer. Todos nós teremos que experimentar a morte, salvo eu e você, certo, Washington, que vamos ver Jesus voltar primeiro, antes de nós morrermos, todos nós, ok? Amém para isso? E Jesus voltará, aí nós não experimentaremos a morte, mas seremos transformados e nos encontraremos nos céus com o Senhor. Você tem medo de altura? Eu também tenho, mas o anjo vai dar um jeito lá e a gente vai para o céu, né? Juntamente com o Senhor. E aqui é interessante porque quando nós olhamos para o mundo, da forma que o mundo está caminhando, da forma que ele está indo, e nós aprendemos que o mundo vai de mal a pior, e a tendência é piorar, porque a palavra de Deus nos ensina que a tendência é piorar. Quando você olha o cenário que está acontecendo, e você olha aí as escolas sendo invadidas, sem nenhum motivo aparente, a pessoa entra simplesmente e resolve matar, e parece que a mania que está nos Estados Unidos está vindo para cá. Um faz aqui, o outro faz ali. Isso é algo que nos assusta, mas não pode nos surpreender, porque a Bíblia diz que no final dos tempos isso iria acontecer. Como está acontecendo? Basta você ler o Evangelho de Mateus e olhar um pouquinho para a carta de Paulo a Timóteo, você verá a palavra que tem ali do nosso Senhor para nós. Agora, o que é interessante é que essa morte que nós vamos ter é uma só, então cai por terra, cai a ideia de Allan Kardec dizendo sobre reencarnação. A reencarnação é a ideia de que a pessoa morre, o espírito dela passa por uma evolução espiritual. Se ele morrer uma pessoa muito doente espiritualmente, ou alguém muito pecador, ele vai passar por um hospital espiritual, e ele vai curar as suas feridas, os seus pecados, de forma espiritual, e então vai poder reencarnar como uma outra pessoa. Detalhe, uma pessoa melhor. E se você reencarna como uma pessoa melhor, e eu reencarno como uma pessoa melhor, e todos nós aqui reencarnamos como pessoas melhores, qual é a tendência do mundo? Ser um mundo cada vez melhor.
Mas a ideia também é o seguinte: viva a sua vida como você quiser. Pode ter os prazeres que você quiser ter, pode acreditar no que você quiser, porque quando você morrer, se você não der certo nessa vida, você dá certo na outra. Mas essa ideia, ela é uma ideia satânica, criada no laboratório do inferno, para fazer com que eu e você não venhamos a confiar somente em Deus e em sua palavra. Ela é uma ideia que vai fazer com que eu e você possamos viver a vida aqui como nós quisermos, porque depois que nós morremos, nós vamos ter uma segunda oportunidade para ser uma pessoa melhor. A Bíblia não diz isso, a Bíblia está dizendo em alto e bom tom que nós morremos uma só vez. Louvado seja Deus, porque eu não quero voltar nesse mundo aqui nunca mais. O mundo ruim, quem é? Se você falar para mim, olha, você vai ter que nascer de novo, eu falei, não, para que eu estou indo embora. Eu não quero isso. Ninguém quer. Crente nenhum quer passar por este mundo ou nessa vida novamente. Quando nós pensamos que Adão foi expulso do jardim do Éden, e a gente pensa assim, Adão e Eva foram castigados, porque foram expulsos do jardim do Éden. Aquilo não é castigo, aquilo é graça. Você sabe que além da árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe o que tem lá também, lá dentro daquela jardim? A árvore da vida. A impressão que dá que eles comiam os frutos e as suas células se renovavam. Meus cabelos não cairiam lá no céu. Não é verdade? Não teria doença. Agora imagina um pecador eterno, sem poder se livrar desse corpo. Isso é castigo. Morrer, o que é salário do pecado, que é a morte, para quem está em Jesus, é graça. Porque um dia seremos libertos deste corpo a qual nós estamos escravizados pelo pecado. Então, a ideia de reencarnação é uma ideia de engano, de engodo, para que eu e você possamos, então, estarmos numa condição cada vez pior, longe de Deus. E por falar ainda em espiritismo, que acaba crendo na ideia de comunicação entre os vivos e os mortos, a Bíblia é totalmente contra essa ideia. Quem morreu, morreu. Já viu gente com medo de morto? Quem já viu gente com medo de alma penada aqui? Não existe alma penada, irmãos. E nem depenada. Existem os espíritos que morreram, das pessoas que morreram, e vai para onde? Para Deus. Ninguém fica vagando por aí. E a ideia de que muitos ensinam que é possível consultar mortos, Deus já condenava isso no Antigo Testamento, e aliás, Saul é rejeitado por Deus por causa dessa prática, porque consultar a mortos, sabe o que significa? É não confiar na palavra de Deus. E quando você não confia na palavra de Deus, você vai cair nessas ideias pecaminosas que pode fazer com que você possa se afastar da palavra de Deus. Olha só o que diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, você tem uma história lá do rico e do Lázaro. E diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo dos dias. Eu estou lendo na NVI, viu, Roberto? Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegando um dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão.
O mendigo foi levado para junto de Abraão, não porque ele era mendigo, mas porque ele era servo de Deus e confiava em Deus. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Também o rico não foi para o inferno porque era rico, é porque o seu Deus era riqueza. Ele confiava na sua riqueza e não em Deus. Ele olhou para cima, aí já no Hades, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo de água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. E ele vai seguir. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E aí o rico vai falar: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O coração do homem é tão duro, mas tão duro, que nem no inferno ele perde a arrogância dele. Manda Lázaro. Ele não diz, pede para Lázaro. Manda Lázaro falar com meu irmão. E quando Abraão fala que não tem jeito, ele insiste ainda, fala, não, tem. E isso é algo tão real que Abraão fala aqui, é interessante isso, porque que o rico vê Abraão. Porque o judeu crê que Abraão, seu pai, está no céu. Ele crê nisso. Então, quando ele fala que o rico viu Abraão, então ele está dizendo, e o judeu crê nisso, que Abraão está no céu. E aqui é interessante nós notarmos que aqui não é uma parábola, não é uma fantasia, é um fato, porque tem nome de pessoas aqui. Então, isso é um fato, algo que realmente aconteceu. E o que é interessante aqui é que Abraão diz que não tem como o morto falar com o vivo, porque o que ele precisa ouvir é o quê? A palavra de Deus. E não adianta nem que o morto fosse falar com eles, eles não se arrependeriam e não acreditariam, porque se eles se arrependessem dessas situações, Jesus teria saído da cruz. Lembra que os judeus falaram? Se tu és o Filho de Deus, sai daí, porque nós vamos crer que você é o Filho de Deus. Jesus não saiu da cruz porque, para quem coloca condição para acreditar na palavra de Deus, não acredita sob condição nenhuma. Quem crê, crê porque foi tocado pelo Espírito. Não porque ele impôs alguma coisa. Sempre quando alguém diz, se Deus fizer isso para mim, eu faço aquilo. Ele nunca vai fazer. Ele nunca vai fazer. E Deus sabe que ele nunca vai fazer, porque o coração do homem é endurecido. Mas o fato é aqui, o que é interessante, é que não há como alguém que morreu falar com quem está vivo. Veja só o que diz Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, verso 6. Eu espero que você guarde bem esses textos, para que quando você tiver a oportunidade de conversar com alguém que está sendo enganado pelo Espiritismo, você possa trazer clareza a essa pessoa. Veja só o que diz
Eclesiastes 9, versos 5 e verso 6. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. A NVI diz assim: não terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Sabe o que significa? Que quem morreu não sabe nada do que está acontecendo aqui. Não adianta orar para morto. Não adianta ir no centro espírita tentar mandar uma mensagem para quem morreu, porque não há comunicação. Mas o que há? Há uma manifestação demoníaca para enganar a vida da pessoa, para que ela não acredite na palavra de Deus. Então nós precisamos compreender que quando nós morremos, nós estaremos na presença do Senhor. E quando nós morrermos, que é uma só vez, nós estaremos na presença do Senhor consciente. Algumas pessoas ainda crêem que nós estaremos na presença do Senhor, não estaremos na presença do Senhor, mas estaremos dormindo, porque Paulo fala, muitos que dormem, mas quando Paulo está dizendo, usando a expressão os que dormem, Paulo está dizendo a expressão dos que estão mortos. No Antigo Testamento também, quando fala o conhecimento limitado deles, que aprende que eles estarão mortos, durante a Bíblia, na revelação da palavra de Deus, Deus vai mostrando para nós, como mostra nesse texto de Lázaro e do rico, que eles estão dormindo. Eles estão acordados. Lázaro está desfrutando da presença de Deus ali, e de Abraão. E ele está acordado, consciente, detalhe, ele sabe que ele é Lázaro. E ele sabe o que ele viveu aqui, e sabe o que está acontecendo lá. Ele reconhece todas as pessoas. E aquele que está no inferno, no Hades, também sabe o que viveu aqui, está acordado, consciente daquilo que ele está vivendo, daquilo que ele viveu e daquilo que ele está vivendo naquele momento. Muitas pessoas acham que a nossa mente será apagada. Veja só o que diz Apocalipse, capítulo 6, o verso 9 e o verso 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Veja só, é uma visão do céu que João está tendo, e ele vê as almas dos crentes que morreram e estão pedindo a Deus o quê? Justiça, porque eles morreram, foram martirizados por causa da palavra de Deus. Eles estão no céu, eles estão conscientes, acordados, e estão sabendo como eles chegaram lá e por que eles chegaram lá. Então eles estão clamando a Deus justiça, porque eles morreram por conta do Evangelho. E aqui nós podemos compreender nesses dois textos que estaremos depois da morte conscientes, desfrutando já da presença do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Em segundo lugar, a segunda ordem é, depois que nós morremos, nós vamos enfrentar o juízo. E é exatamente isso que o texto diz para nós, que depois da morte enfrentaremos o juízo. Todos os homens, sem exceção e sem acepção, terão que comparecer perante o tribunal de Deus no dia do juízo. Atos 17, o verso 30 diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância,
mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ninguém escapará naquele dia de prestar contas a Deus. Esse dia será uma alegria para os salvos e um tormento para os ímpios. Será dia de luz para uns e dia de trevas para outros. Mas é interessante, porque mesmo no julgamento, algumas pessoas tentam criar doutrinas para que possa amenizar a sua vida de pecado aqui. Como, por exemplo, purgar pecados. Já viu falar em purgatório? A Igreja Católica é baseada num livro não aceito, que é o livro de Macabeus, declara, e na sua enciclopédia católica, diz que o purgatório é um lugar para onde uma alma cristã vai depois da morte, a fim de ser purificada dos seus pecados, que não foram completamente pagos durante a sua vida. Então, tudo que você precisa, então, é saber que se você morrer ainda em pecado, e Jesus aqui não consegue, pelo seu sacrifício, perdoar os seus pecados, então é necessário, segundo a Igreja Católica, passar pelo purgatório. A doutrina do purgatório está de acordo com a Bíblia? Absolutamente não. Está totalmente equivocada. Romanos 5,8 diz: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isaías 53,5 diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus sofreu os nossos pecados para que nós fôssemos livrados do sofrimento eterno. Dizer que nós também devemos sofrer pelos nossos pecados num purgatório é dizer não à suficiência do sacrifício de Jesus. Qualquer pessoa que acha que ela pode fazer algo para poder ser perdoado do seu pecado, como muitos acreditam em perda de salvação. Tem muita gente que está numa condição de pecado e diz: se Jesus voltar hoje, eu não subo para o céu, porque eu estou em pecado. Mas Jesus não morreu pelos nossos pecados? Jesus não nos perdoou os nossos pecados? É isso que a palavra dele nos ensina. Ele é a propiciação, o favor pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. 1 João 2,2: eu lhes asseguro, o Senhor Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, não será julgado, mas passou da morte para a vida. Quando eu e você estivermos no céu, vai se abrir um livro na sua frente. É o livro das suas ações nessa terra, que se fosse lido, você estaria no inferno. Mas sobre este livro, quando ele for colocado e aberto sobre as suas obras, será colocado um outro livro, chama-se Livro da Vida. E quando ele disser o seu nome, pois é. Mas o Tiago está escrito aqui no livro da vida. Pega-se o livro das suas obras, Tiago, e joga no lixo. Porque as suas obras não contam mais os seus pecados no céu. Porque você é um filho de Deus. É isso que vai acontecer. É por isso que a Bíblia diz que
para os crentes, é dia de redenção. Enquanto muita gente está ajoelhada, desesperada, no dia do julgamento, os crentes estarão de braços abertos recebendo Jesus. É por isso que nós não precisamos ficar com medo, porque a morte é uma só e a vida é curta. A vida é curta, mas não pode ser pequena. Ela tem que ser agigantada fazendo a obra do Senhor. E confiar nas promessas do Senhor. Tem tanta gente escravizado, acreditando nessas mentiras de Satanás. Tanta gente precisando ser libertas. Tanta gente que acha que por causa de uma doutrina, desculpa dizer, pentecostal ou neopentecostal, acreditando que você ganha a salvação aqui, perde a salvação ali, parece que a folha que está escrito o seu nome no céu já está rasgada. De tanto escrever, de tanto apagar. Hoje o Wagner está salvo, joia. Ixi, o Wagner cometeu um pecado. Apaga aí e faz isso. O nosso nome é escrito no livro da vida com o sangue de Jesus. E a nossa salvação está garantida em Deus, no céu. Porque se a minha salvação dependesse da minha santificação, Jesus não precisa morrer, não precisa de graça, não precisa de morte, não precisa de sacrifício de Jesus. Se no momento em que eu for morrer, vou ter a oportunidade de orar a Deus e voltar para Deus e pedir perdão, então Jesus não precisa morrer. Ele morreu à toa. Mas não tem nada que eu possa fazer para merecer. Eu sou um pecador. Eu vou continuar sendo pecador. Arrependido, sim, mas um pecador. Imerecedor do céu. Mas o Senhor decidiu nos amar. Ele decidiu. Ele não ama você por causa dos seus olhos verdes. E nem porque você é uma boa pessoa. Ele ama você porque Ele decidiu amar. Ele dá a salvação porque Ele decidiu dar a salvação. Então nós devemos louvar a Deus, conhecer a palavra do Senhor, saber que ao morrermos aqui nos encontraremos com o Senhor no céu, ou pelo arrebatamento ou pela morte, não importa. Jesus falou que no céu há muitas moradas, e Ele preparou uma para cada um de nós, e nós vamos viver com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus traz clareza ao nosso coração, à nossa mente, para que nós possamos compreender e ensinar, pregar. Isso é o Evangelho, é libertar as pessoas da escravidão que elas estão vivendo. Porque para mim, para você, morrer em Jesus é glória. É glória, estaremos na presença do Senhor sempre. Mas para alguém que não tem Jesus, é desesperador. E eu e você temos a chave do céu. Precisamos pregar e compartilhar essas verdades ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.